Eu queria que você ficasse atento, tá? É assim, o nosso apóstolo, né, meu querido apóstolo, me incumbiu de trazer uma palavra. Normalmente eu trago palavras simples, né, que marcam o seu coração. Mas eu te peço que você fique ligado aí, tá bom? E atento, tá bom? Amém? Quem estava aqui na virada do ano, né, o apóstolo ministrou as nossas vidas. E ele, né, o Espírito Santo de Deus, ele trouxe um direcionamento para a nossa igreja para este ano. Para o ano de 2023, alguém lembra? 2023, o ano da bonança, né? Fala assim, ó, vivendo a verdadeira paz. Tá bom? A gente sabe que paz é essa e de onde vem. E hoje é o primeiro culto, o primeiro domingo de 2023 que nós estamos nos reunidos, né? E a gente está falando hoje de um culto de primícias. E hoje começa uma nova série, também direcionada pelo nosso apóstolo, que chama assim, ó, buscando a calma que só Deus pode dar. Tá bom? Você pode repetir? Fala assim, ó, buscando a calma que Deus pode dar, que somente Deus pode dar. Amém? Quando você está muito nervoso e alguém está perto de você, o que ele fala para você? Calma, né? Porque eu falo assim, quando a gente está muito aflito, né, muito agitado, né, alguma coisa está nos incomodando, normalmente, e isso é para todos, tá? Eu também. Normalmente o nosso raciocínio não trabalha muito bem. E a gente corre o risco de cometer algumas coisas que depois a gente se arrepende. Ainda bem que temos alguns abençoados, né, que nos ajudam nisso. Né? Quem é casado, né, tem seu cônjuge, né, a sua esposa, o seu esposo, né, que vira e mexe, a gente recebe essa palavra. Calma, fique tranquilo, né? E eu falo assim, queridos, acabamos de virar o ano, certo? Nós estamos no começo de 2023. E é interessante que essas mudanças de período na nossa vida, né? Eu falo assim de virada de ano, data de aniversário. É interessante que ela causa umas coisas aqui no nosso psicológico, né? De como se houvesse um tempo novo na nossa vida. Só que eu falo para você uma coisa, que Deus não se prende nisso não. Tá bom? Se Deus precisar mudar a nossa vida, Ele não precisa de um ano novo, Ele não precisa de uma data de aniversário. Ele muda a nossa vida a qualquer momento. Ele muda as circunstâncias da nossa vida a qualquer momento. Mas de certa forma, essas viradas são boas, porque a gente começa a refletir e começa a criar para as nossas vidas perspectiva para o futuro, né? Isso é normal para o ser humano. Isso acontece muito na virada. Eu falo assim, quais são as perspectivas que a gente tem? Quais são as nossas expectativas? E quando eu estava preparando assim, eu comecei a lembrar de quando aqui no Brasil surgiu a epidemia do Covid. Eu sou ruim de data, eu não consigo guardar muito bem datas, tá bom? Por exemplo, se você perguntar assim para mim, agora eu sei porque eu pesquisei ontem, tá bom? Mas se você perguntasse para mim antes de ontem, eu falo assim, quando foi decretado a pandemia do Covid aqui no Brasil? Eu ia ficar olhando para você e falar assim, um ano atrás? 2 anos atrás? Alguém sabe de quando começou a Covid aqui no Brasil? Na verdade, quando eles decretaram a pandemia, porque o Covid já existia antes, né? 2020, tá bom? Início de 2020, tá bom? Daí que acontece, eu sei que nessa época, talvez vocês vão lembrar disso, ninguém muito bem estava entendendo o que estava acontecendo, tá bom? A gente viu o que estava acontecendo nos outros países, muitas das situações ainda não tinham chegado no nosso país, mas eu lembro que nessa época de incertezas, começaram a ir atrás de quem? Dos especialistas, daqueles que supostamente entendiam do assunto. E uma das coisas que muitos que se perguntavam para eles, se perguntava assim, ó, quais são as suas expectativas para o ano de 2020, agora eu estou falando lá de trás. E queridos, a maioria das respostas que eles davam, não eram respostas muito boas. Então as expectativas que eles tinham para 2020, que era aquele ano lá atrás, não eram muito assim, coisas muito agradáveis. Porque algumas coisas que eles falavam assim, olha, lá em Wuhan, né, que foi onde surgiu o vírus, falou assim, Wuhan já está em lockdown, já está tudo fechado, as pessoas estão trancadas nas suas casas. E a gente olhava para isso e falava assim, meu pai do céu, o que significa isso? A gente nunca passou por isso. Mas não era algo agradável. Daí coisas que eles falavam assim, olha, tem outros países que já começou as mortes em massa.
já está morrendo muita gente. Tem outros países que os hospitais já estão superlotados. Então eles olhavam tudo isso e falaram assim, a perspectiva para o Brasil não são muito boas. Não dá para a gente esperar coisas boas. Tanto é que entramos, né, quem viveu isso, todos nós aqui, né? Muitas pessoas entraram numa paranoia, num desespero, e até governantes, né? Vocês lembram de quantos novos hospitais surgiram com aquelas tendas, né, para todo lado, tal? Até muitas não foram usadas. Eu não critico isso, porque na verdade é melhor você se preparar do que você não se preparar, né? Mas houve, né, uma situação tão ruim. E quando a gente fala de expectativa, e essa era a pergunta que era feita para eles: qual a sua expectativa para esse ano de 2020? Normalmente as expectativas, queridos, elas são criadas, elas são geradas em cima de uma realidade. Então analisa-se a realidade e cria-se a expectativa. Vocês entendem isso? Tudo bem? Acho que não estou falando nada de anormal, tá bom? E daí eu pergunto para vocês assim, a gente agora vem para 2023, no ano que a gente está, acabamos de virar o ano, e eu faço a mesma pergunta: quais são as suas expectativas para o ano de 2023? Normalmente, de novo eu falo, para responder essa pergunta, normalmente a gente se prende à realidade. E se a gente for ver a realidade e as circunstâncias do que a gente está vivendo, talvez pode ser que as expectativas não sejam muito boas. Não sei, tá bom? Eu não sei. Mas vamos ser sinceros, existe uma preocupação? Existe. Existe uma interrogação de como será o nosso 2023? Existe. Não dá para a gente esconder, né? Recentemente existiu uma realidade na política que nunca foi, a gente no Brasil nunca passou por isso, né? Onde o país se dividiu em dois, onde existia uma ideologia de um lado, princípios de outro, né? E a gente realmente, o país se dividiu, e de repente hoje a gente está vivendo uma realidade política que de certa forma é preocupante. Tudo bem? Né? Eu falo assim, eu estou muito preocupado. Correio. Eu fui na caixinha de correio na expectativa de abrir lá e receber o meu vale picanha. E não estava lá. E eu fiquei preocupado. Eu falei assim, como que vai ser isso? Vai ser uma vez por mês? Vai ser todo mês? Como que vai ser isso? Mas brincadeiras à parte, queridos, há uma preocupação. Agora, e eu falei, eu vou repetir, as expectativas, elas são criadas em cima da realidade, em cima das circunstâncias. Mas quer ver a coisa mudar? Se eu perguntar para você assim, esquece as suas expectativas. Eu vou perguntar da seguinte forma agora: quais são os seus sonhos para 2023? Vocês concordam que a coisa muda? Sabe por quê? Porque quando a gente fala em sonhos, a gente não fala em algo realizado, baseado em realidade. A gente cria os nossos sonhos em cima daquilo que nós desejamos. E eu falo assim, pelos meus sonhos, talvez sejam os seus também. Os meus sonhos não têm muito a ver com a realidade que eu vivo, porque senão não chama sonho. Agora, se eu pego nesse contexto que eu estou falando e trago Deus para dentro dessa história e faço a mesma pergunta: quais são os seus sonhos para 2023? Existe uma expressão que fala assim, não, aí a coisa até piora. Não é que piora, a coisa até melhora. Porque quando a gente fala de Deus, a gente fala de sobrenatural. E quando a gente fala de Deus, é um Deus que não se prende em nada à realidade. É um Deus que não depende de circunstâncias e realidades vividas para gerar algo. Ele simplesmente gera. Então, se Ele tiver que te abençoar, e se Ele tiver que trazer a concretização de algum sonho na tua vida, Ele simplesmente traz e faz a coisa acontecer. Tá bom, mas e aí? Como que o cristão tem que se portar nisso? Porque existe uma realidade. Eu falo assim, tá, o cristão, o que ele vai fazer? Ele nega a realidade e ele simplesmente, somente vive no sobrenatural? Não, a questão não é negar a realidade, porque nós vivemos neste mundo. Mas eu vou repetir, você serve um Deus que Ele trabalha muito mais nos sonhos do que nas expectativas. Por isso que é um Deus que a todo momento nos surpreende. Porque o nosso eu espera, mas Ele faz muito mais além.
Isso é demonstrado na palavra de Deus. Por exemplo, se a gente ler lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, é um texto muito conhecido, que fala assim, fala de olhos, e quando a gente fala de olhos que viram, a gente fala de realidade, ou são coisas que eu vejo. Aqui fala de ouvidos, ou seja, são coisas que eu ouço, e a gente está falando também de realidade. Só que de repente eu leio esse versículo, e Jesus, né, nesse texto aqui, Deus fala assim, olha, não importa o que vocês viram, não importa o que vocês têm ouvido, eu tenho muito mais para a vida de vocês. E aqui fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E daí, queridos, eu vou para o versículo 12 e diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, nós não andamos conforme o mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos é dado gratuitamente. A igreja consegue compreender isso? O quão especial é Deus e o quão especial é quando Ele está no controle das nossas vidas, onde Ele faz a gente ultrapassar e transpassar a realidade que nós vivemos. E queridos, uma coisa que eu falo, queridos, e o que eu tenho sentido nesses últimos tempos, que Deus tem pressa em fazer a obra dEle. Eu falo assim, pelo menos nesses últimos tempos, e eu dou graças a Deus por isso, está voltando aquelas ministrações da volta de Jesus, aquelas ministrações que estavam sendo esquecidas. Recentemente, né, no IP, né, não sei se tem gente do IP aqui, imersão na palavra, a gente se reúne todo domingo às 4 horas para estudar a Bíblia. O último livro que nós estudamos foi o livro de Apocalipse, e foi um estudo muito especial, e ali realmente fala da volta de Cristo. Só que se você olhar os sinais dos tempos, você percebe que não tem como negar isso. A coisa está próxima. A qualquer momento Ele vem. Só que, queridos, nós cremos num Deus que não espera a volta dEle, porque esse é o nosso objetivo principal. Mas enquanto isso não acontece, eu também creio que Ele tem pressa em nos abençoar. E eu creio, queridos, que no ano de 2023... será um ano onde Deus vai distinguir aqueles que temem a Deus daqueles que não temem a Deus. Eu creio que no ano de 2023 Deus vai fazer diferenciação daqueles que têm o cuidado dEle e daqueles que negam o cuidado dEle. Eu espero que você esteja no grupo daqueles que temem a Deus. Só que daí eu volto a repetir, tá bom, mas e a realidade? O que eu faço com ela? E a conta que eu tenho para pagar, e os problemas que eu passo. Aí, queridos, eu vou naquilo que o apóstolo ministrou a gente na virada do ano, que é a nossa realidade para este ano, que será a nossa realidade para este ano. O ano da bonança, a paz que só Deus pode dar. E eu falo assim, quando eu tenho paz no meu coração, isso me traz um equilíbrio emocional e um equilíbrio espiritual, para que as circunstâncias não me prendam, e para que eu consiga entender e compreender o propósito de Deus para a minha vida, e justamente conquistar com Ele aquilo que Ele tem para mim. Eu lembrei de uma ilustração, talvez alguns aqui já ouviram sobre essa ilustração. A primeira vez que eu ouvi isso, a pessoa que falou isso para mim, falou assim, essa história é uma história verdadeira, mas eu vou ser sincero, eu não sei se é uma ilustração ou uma história verdadeira, mas só para exemplificar o que a gente está falando aqui. O que significa a paz no nosso coração, a paz que Jesus nos dá, em relação à realidade. Diz essa ilustração que havia uma professora ministrando uma sala de aulas de crianças, e o assunto foi para paz, né? E ela estava falando paz, o que é paz? Paz é isso, paz é aquilo, não sei o que e tal. E no final da aula, essa professora falou assim para os alunos, eu estou entregando uma folha de sulfite para vocês, e eu peço para que vocês façam um desenho bem bonito, do que justamente representa a paz para vocês. Falou isso para as crianças, eram todas crianças. E ela deu lá uma meia hora para eles fazerem, e era já no final da aula. Quando eles terminaram, as crianças terminaram de fazer esse desenho, entregaram para ela. Ela levou esses desenhos para casa, justamente para ver e dar nota. Ela falou assim, vai valer nota. E quando ela chegou na casa dela, ela começou a ver os desenhos.
E ela, no início ela começou a ver coisas assim bonitinhas, agradáveis. Então ela viu uma família reunida dentro de uma casa, numa mesa, e falou assim: poxa, que legal, essa criança, ela tem a família dela como base da paz. Daí de repente ela pegou uma outra coisa, ela viu um jardim muito bonito, um lugar ensolarado. Ela falou assim: nossa, que bonito. E ela foi pegando esses desenhos, até que ela chegou em um desenho que incomodou muito ela. E ela, quando ela olhou esse desenho, havia muitas informações nesse desenho. O desenho estava muito confuso. E de repente ela começou a prestar atenção. Ela viu aqui um bandido assaltando uma família. Aqui do lado ela viu uma pessoa morta. Aqui desse outro lado ela viu algo desabando. E a professora olhou para tudo aquilo e falou assim: será que essa menina entendeu? Será que essa menina está passando por algum problema na vida dela? Será que ela não está tendo paz? E quando ela voltou, ela saiu, ela falou assim: amanhã eu preciso conversar com essa menina, e se necessário for, eu vou até conversar com os pais dessa menina, porque alguma coisa não está certa com ela. Só que detalhe, essa menina era uma menina cristã, era uma menina que foi educada dentro da palavra de Deus. E daí, no dia seguinte, a professora chegou para essa menina e foi questionar ela. Falou assim: que desenho é esse aqui que eu não entendi nada? Onde que tem paz aqui nesse seu desenho? Olha a perturbação que você desenhou aqui. Você está passando por algum problema? E essa criança olhou para ela e falou assim: professora, foi a senhora que não entendeu. Daí ela pegou o dedinho dela e falou assim, ó. Daí ela foi lá e apontou e falou assim: ó, a paz está aqui, ó. E pôs o dedinho dela, sabe no quê? Em cima de um passarinho que estava voando tranquilamente no meio de tudo isso que ela desenhou. E ela ministrou a essa professora, falando assim: professora, essa é a paz de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Eu posso estar passando no meio de um caos, eu posso estar passando no meio de situações terríveis, porque eu volto a falar, nós estamos no mundo, não dá para negar isso. Só que eu falo assim: olha, a paz que Jesus coloca no nosso coração é uma paz que justamente ela existe para a gente não se entregar a esses problemas e não abaixar a cabeça para essas situações, porque eu falo assim: Deus tem coisas muito maiores. E quando eu falo de pressa, quando eu falo que Deus tem pressa, Ele nos faz um convite nessa noite. E essa é o tema da ministração de hoje. E o tema é o seguinte: confie e acelere. Você pode repetir isso? Confie e acelere. Queridos, quando eu falo de acelerar, o que vem? A primeira coisa que vem na sua cabeça? Sabe o que vem na minha? Um carro. Eu gosto muito de carro. Eu gosto muito de carro, eu gosto muito de moto. E eu pergunto para você assim, ó, vamos ser sinceros. Quem gosta aí, né? Eu tenho pessoas próximas de mim que tem carta de motorista e não gosta de dirigir. Eu gosto. Daí eu pergunto para vocês assim, ó, é gostoso acelerar? É bom? É bom, né? E eu falo assim, por que é bom? Eu falo assim, quando a gente está acelerando, e agora eu estou falando de um carro, né? Eu falo assim, essa emoção que gera dentro de nós, gera algo que se chama adrenalina. E essa adrenalina, é interessante que ela nos impulsiona a buscar emoções ainda maiores. É por isso que quando a gente está numa estrada, por exemplo, eu estou falando de mim também. De certa forma eu tenho que falar assim, opa, estou exagerando. Por quê? Porque eu vou para o 100, só que essa adrenalina fala assim, vai para o 110, daí eu vou para o 110. Daí a adrenalina fala assim, mais um pouquinho, 120. Mais um pouquinho, 130, eu vou parar por aqui para não dar mau testemunho, tá bom? Mas eu falo assim, isso é algo que é gerado dentro de nós. Quanto mais nós aceleramos, mais nós queremos acelerar. E a aceleração, queridos, dentro de um carro, quando a gente está ali no carro, eu não sei o que funciona, eu não entendo muito da mente, né, do psicológico, mas vocês concordam que gera para a gente aqui dentro uma sensação de poder? Eu posso. E quando a gente deixa os retardatários para trás, a gente se sente o máximo. E eu falo assim, e a aceleração, o que ela faz com a gente? Ela faz com que a gente chegue ao nosso objetivo de uma forma mais rápida. Vocês concordam comigo? Né? Ou seja, as nossas conquistas são mais rápidas.
Então, o acelerar, ele é muito bom. Só que, queridos, eu falo assim, né? Eu vou até contar uma experiência para vocês aqui. Eu já tive moto, tá? É uma das minhas paixões. E uma vez eu tinha uma moto de baixa cilindrada, que eu andava com ela, né? Eu pegava a estrada com ela, só que eu tinha um sonho de uma outra. E Deus me concedeu essa outra. Quem gosta de moto, quem entende, vai entender. Era uma CBR, era uma moto esportiva, carenada, aquelas motos que andam. E quando eu fui comprar essa moto, quem estava me vendendo essa moto falou o seguinte, ó, só tem um probleminha nela, ela está com o velocímetro quebrado. Só que eu já comprei o velocímetro está para chegar. Você tem duas opções, ou você deixa a moto aqui e espera o velocímetro chegar, ou você leva a moto, fica andando com ela dessa forma mesmo, quando chegar o velocímetro você volta. Eu estava tão, né, com aquela expectativa em relação à moto, eu falei assim, não, eu quero levar a moto já. E eu fiquei andando 2 semanas com essa moto sem velocímetro, essa moto esportiva. E eu ia todo dia para São Paulo e pegava imigrantes, falando os nomes das estradas aí. E eu estava acostumado com a outra. E quem anda de moto vai entender o que eu estou falando. Normalmente a gente troca as marchas não pela velocidade, mas pelo barulho do motor, né? Quem anda de moto aí. E quando eu mudei de moto, a moto era outra, o motor era outro, uma moto bem mais potente. Então eu começava a trocar as marchas conforme eu ouvia o barulho, conforme ia pedindo. E eu começava lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7. A moto tem mais marchas do que carro. Beleza, fiquei 2 semanas andando assim. Quando o velocímetro chegou, o rapaz me ligou e falou assim, chegou. Daí eu fui lá e coloquei o velocímetro. Só que daí, no dia seguinte, eu voltei para Imigrantes de novo. Só que eu esqueci de olhar para o velocímetro e eu fui na mesma pegada que eu andava antes. Queridos, teve um certo momento que eu baixei a cabeça assim, quando eu olhei para o velocímetro, 160. Eu assustei. Porque eu não sou dessa forma, né? Por mais que existe uma emoção em cima disso, eu tento andar certinho. Só que, queridos, foi tão difícil voltar. Foi tão difícil sair do 160 e voltar para o 120. Menino, foi difícil. Justamente porque eu falo assim, o acelerar é algo especial na nossa vida. Por isso que Deus quer que nós não percamos tempo com as coisas dele, mas sim que tenhamos pressa, que aceleremos, justamente para buscar a presença dele, para conquistar aquilo que ele tem para nós. Eu não queria perder muito tempo, mas de novo eu estou sendo impulsionado a uma outra coisa que está um pouco fora da palavra, me veio na cabeça agora. Acho que eu vou gastar uns 2 minutinhos, uns 3 minutinhos com isso. Depois a gente volta para a palavra, tá bom? Eu estou falando isso porque eu estou vendo jovens e adolescentes aqui. Tá bom? Eu vou contar algo bem rápido. Desde os meus 17 anos, um dos primeiros objetivos que eu tinha na minha vida era, quando eu virar meus 18, eu ter minha carteira de habilitação na minha mão. E eu queria dos dois, eu queria de moto e de carro. E eu consegui tirar a habilitação dos dois. Com 17 anos eu já comecei a trabalhar. Com 18 anos eu comprei meu primeiro carro. Eu comprei com meu dinheiro, meu primeiro carro. Daí, eu tinha acho que uns 22 anos, eu tinha um carro bacana, e apareceu uma pessoa querendo trocar a moto dela no meu carro. E era uma moto que na época era o sonho de todos que gostavam de moto, era um sonho. Eu até falo assim para os nostálgicos que estão aqui, era uma CB 450. Quem é da antiga sabe do que eu estou falando. Na época era o top. Queridos, eu fiquei louco com aquilo. Eu falei assim, vamos fazer negócio. Vamos fazer negócio. Eu quero. Cheguei na minha casa, fui comunicar para os meus pais. Pai e mãe, vou trocar meu carro numa moto. Meus pais olharam para mim e falaram assim, como? Então, eu vou trocar o meu carro numa moto. Meu pai chegou para mim e falou assim, você não vai fazer isso. Eu falei assim, por que não, pai? Eu vou fazer isso. Não, você não vai fazer isso. Aqui dentro de casa não entra moto. Eu não quero ver filho morto meu na rua. Foi desse jeito, as palavras deles. E eu tinha, então presta atenção na realidade. Eu tinha 22 anos, o carro era meu, comprei com o meu salário, comprei com o meu dinheiro, eu era maior de idade, de certa forma eu teria essa liberdade. Só que eu comecei a contender com os meus pais. Eu lembro que eu cheguei ao ponto de 22 anos de chorar na frente deles e pedir, por favor, me deixa fazer esse negócio. Os meus pais falaram assim, você não vai
trazer moto para dentro de casa. Nós não permitimos, moto aqui dentro de casa não entra. Sabe o que eu fiz? Eu obedeci. Sabe quando que eu fui ter moto? Eu fui ter moto depois de casado, com uma outra cabeça. E eu falo assim, né? Eu agradeço muito meus pais por isso, por não ter deixado. Porque quem anda de moto sabe que moto, ela te chama para fazer loucura, porque é muito bom tomar vento na cara, tá bom? Por que eu estou falando isso? Esse é o parênteses que eu queria trazer. Jovens, por mais que seja difícil, obedeçam seus pais, tá bom? O recado é simples assim, eu não sei porque eu estou falando isso, tá bom? Não se rebele contra os seus pais, obedeçam seus pais. Quando nós obedecemos os nossos pais, nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mesmo que naquele momento eu não compreenda a orientação do meu pai, a direção do meu pai, o não do meu pai, obedeça, tá bom? Vamos voltar para a palavra? Amém, glória a Deus. Vamos voltar aqui. Nossa, meu tempo. Queridos, eu falo assim, Deus fala comigo muito nas experiências naturais que eu vivo. E é interessante que eu falei do meu filho, talvez ele nem sabe que eu falei dele de manhã, mas eu vou falar de novo, ele está aqui. Não briga comigo não, hein? Mas é interessante que meu filho, ele está com 19 anos, ele está naquela fase de, ele é um recém-habilitado. Né? Ele está com a carteira de motorista dele, fez tudo direitinho, né? Não comprou carta, né? Ele fez tudo debaixo da lei, tudo bonitinho. E, aliás, eu fiz questão que fosse desse jeito. Ele é um recém-habilitado. E ele tem passado por experiências novas na direção. E é interessante que em todas as experiências novas que ele tem passado, né, isso Deus me trouxe, né, quando eu estava ministrando, quando eu estava preparando isso. É interessante que em todas as experiências novas que ele tem passado na direção, na grande maioria delas, e se me falar em todas, eu estava do lado dele. Só que de certa forma, eu falo assim, ele já tinha a carteira dele de habilitação, ele estava debaixo da lei, ele poderia andar sozinho, mas eu não deixava. E até hoje, coitadinho, eu não deixo, né? Eu deixo assim, né? Só para entender, né? Assim, eu até brinquei de manhã, falei assim, nem sei o que ele fala para os amigos dele. Mas meu pai é chato, né? Não, eu sou chato mesmo, né? Mas assim, algumas situações eu já libero. Ontem mesmo ele pegou o carro sozinho. Cadê ele? Tá ali, eu vou ministrar olhando para você. Não tô. Meu filho é bênção demais, Mas ontem ele estava com o carro sozinho, certo? Ficou a tarde inteira com o carro. Mas, recentemente, por exemplo, ele nunca tinha pegado estrada. E eu peguei alguns dias de férias, eu falei para minha esposa, vamos pegar uma estrada só para dar o gostinho para ele dirigir. E realmente eu entreguei o carro para ele, mas de novo, eu estava do lado. E essa viagem foi até, não sei como ele encarou isso, porque assim, era eu do lado e a mãe atrás. Então a todo momento, não faz isso, não faz aqui, vira de faixa, diminui a velocidade, agora acelera. Você está fechando o carro a todo momento, né? Apesar que ele dirige muito bem. Mas, de novo, era uma experiência nova. E eu falo assim, por que eu fazia isso? Eu fazia isso, querido, sabe por quê? Porque era um momento de instrução. Eu estava instruindo ele a saber lidar em cima de uma situação que para ele, talvez se ele estivesse sozinho, ele não saberia lidar sozinho. E talvez ele teria dificuldade em realizar o que deveria ser realizado, porque ele estaria sozinho. Então, a minha intenção de estar do lado dele é simplesmente orientação e dar uma direção. Só que por trás da orientação e por trás da direção, existe algo que se chama cuidado. Então, na verdade, eu como pai do lado dele, eu estava simplesmente cuidando dele. Vocês entendem isso? Será que a gente já consegue começar a levar para o nosso espiritual, entender o agir de Deus sobre as nossas vidas, em querer dirigir as nossas vidas, em cuidar das nossas vidas, em orientar, e justamente, de novo, eu falo, por trás disso, sempre o cuidado de Deus. E queridos, quando eu coloco Deus na nossa vida, né, que a gente traz Deus para dentro da nossa vida,
eu sou sincero de falar algo para vocês, e até hoje assim, eu com Deus. Você sabe que uma coisa, não sei se vocês vão concordar comigo, mas muitas vezes é meio complicado de entender onde entra o agir de Deus e onde entra o meu agir, onde entra a ação de Deus, onde entra a minha ação, onde entra a decisão de Deus sobre a minha vida e onde entra a minha decisão. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque às vezes a gente está sendo ministrado, e eu, as ministrações que eu recebo durante toda a minha caminhada cristã aí, e às vezes eu recebo ministração assim, Deus vai lutar as suas guerras, Deus vai trazer conquistas nas tuas mãos, Deus vai cuidar de você, Deus, Ele vai estar de braços abertos a fazer tudo. Pegue seus sonhos, coloca nas mãos dEle que Ele vai realizar. E vem assim, Deus. Só que de repente eu olho para tudo isso e eu falo assim, eu já cometi esse erro. Eu olho para esse tipo de informação que chega até a mim, sabe o que eu já fiz? Tipo assim, espiritualmente eu cruzei os braços e fiquei esperando. Bom, já tá bom, já que é que Deus que vai fazer, então eu só espero. Só que daí existe aquela outra ministração, e essas duas ministrações são verdadeiras. Por isso que a gente precisa ter o discernimento e a paz do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, justamente para a gente discernir que hora que Deus entra, que hora que eu entro. E daí eu vejo aqueles outros tipos de ministração falando o seguinte: agora o foco não é mais Deus, agora o foco sou eu. E fala assim, você é capaz, não abaixa a cabeça para as dificuldades, não. Você vai ultrapassar essas dificuldades, você vai crescer, você vai conquistar. E de repente eu olho para tudo isso e eu falo assim, eu. E daí eu também caio no erro, como eu já caí nesse erro, de justamente deixar Deus de lado e sair atropelando a todo e a todos e fazendo coisas que não era para eu fazer. Daí eu falo assim, e aí, como que a gente busca esse equilíbrio? E esse equilíbrio, queridos, justamente é a paz de Jesus Cristo que é colocada sobre nós, para a gente ter justamente esse equilíbrio. De novo, eu vou repetir assim, um equilíbrio emocional e um equilíbrio espiritual. Eu falo assim, às vezes é tão difícil da gente entender o papel dos dois, o meu e o de Deus, na minha vida, que eu vou fazer uma pergunta para vocês, e vocês vão concordar comigo que é difícil. A gente está falando de carro aqui, não está? Tudo bem? Eu vou falar para vocês assim, o carro na verdade está simbolizando a nossa vida. Pensa nisso. E no carro existem dois lugares. Existe um lugar que tem uma direção, que tem um acelerador, que tem um freio, que tem as marchas, que tem instrumentos que controlam o carro. E eu falo assim, quem senta neste lugar tem o total domínio, o total controle sobre a situação. Vocês concordam com isso? Agora tem um outro lugar para ser sentado, que é justamente a gente chama assim, o lugar do passageiro, aquele que senta do lado. Só que aquele lugar do lado não tem uma direção, não tem um acelerador, não tem controle, não tem nada. Daí olha que difícil, eu pergunto para vocês assim, se a gente for falar de Deus e o carro sendo a nossa vida, qual que é o melhor lugar para Deus sentar? E qual que é o melhor lugar para eu sentar nesse carro? Então deixa eu jogar um balde de água fria sobre você agora. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, como cristãos, como santos que nós somos, não, Deus no controle de tudo. A gente vai falar assim, não, o ideal é que Deus senta aqui, na direção, que Ele tem o domínio de tudo, que Ele dirija, que Ele faça tudo. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, agora eu vou voltar para o natural. Eu gosto muito de dirigir, gosto de pegar a estrada, gosto de viajar, gosto de acelerar dentro do limite. Só que eu tenho um problema. A minha esposa sabe do que eu estou falando. Às vezes a gente vai viajar por tempos longos, e às vezes no meio ali, eu estou dirigindo, está tudo muito bem, então já estou em horas ali, mas ela fala assim para mim, deixa eu dirigir um pouco, descansa um pouco, você já dirigiu bastante. E ela dirige muito bem. E às vezes eu encosto, entrego o carro para ela, só que quando ela toma a direção, sabe o que acontece comigo do lado? Mas não dá 2 minutos, eu apago.
eu falo assim, né? Parece que eu pareço criança, né? Porque criança que é assim, não é? Criança entra dentro do carro e começa a dar uma balançadinha ali, a criança, pof, apaga. Eu sou assim, né? E não precisa um percurso muito grande, não. Basta um percursinho que o zoinho já começa a fechar. Ou seja, eu entro num estado de inércia. E sabe qual que é a minha pose? Eu tô falando sincero, assim, eu sento. A primeira coisa que eu faço quando eu sento do lado, eu cruzo os braços, assim, ó. Eu não sei, parece que dá mais apoio. Eu vou lá e cruzo os braços. Daí a segunda coisa que acontece, a cabecinha cai. E eu volto e falo assim, eu entro num estado de inércia. Eu pergunto assim, inércia quer dizer o seguinte, num estado de inatividade, um estado que não se faz absolutamente nada. E deixo tudo a cargo né, por exemplo, da minha esposa que está do meu lado. A responsabilidade fica sendo 100% dela. Daí eu falo assim, mas onde você quer chegar, pastor? Eu vou falar uma coisa para você. Deus nos fez e nos colocou algo sobre nós que se chama livre-arbítrio. Sabe o que é o livre-arbítrio? A gente já ouviu falar sobre isso. Nós sabemos o que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando a gente tem o poder de decisão. Deus me dá isso, Deus coloca isso sobre a minha vida. Deus fala assim, ó, isso é bíblico. Ele fala assim, olha, você faz o que você bem entender da sua vida. As decisões são suas. As consequências também são em cima das suas decisões. Se você quiser acelerar, você vai acelerar. Se você quiser frear, você vai frear. Eu não vou impedir. Por isso que a gente comete tanta coisa errada aí, e desagrada o coração de Deus, justamente porque Ele nos dá esse livre-arbítrio. Então eu vou falar algo para vocês, nesses dois lugares, na verdade não há escolha. Deus, Ele chega para a gente e fala assim, ó, aqui, ó, teu lugar é esse, ó, na direção, tó. A liberdade de decisão vai ser sempre sua, você vai decidir. Só que daí, queridos, eu levo na experiência que eu estou tendo com meu filho. Quem que está do lado? Sou eu como pai. E o meu papel como pai, de novo eu falo assim, eu não sou um passageiro, eu sou o pai. E nessa condição de pai, e graças a Deus por isso, eu falo isso na frente dele, meu filho é bênção, ele é obediente, sabe, eu sempre agradeço a Deus por conta disso. A minha filha também, cadê ela? Só vai ficar com ciúmes, cadê? Minha filha também é bênção. Mas eu falo assim, ó, em todo momento que eu estou do lado dele, o que eu orientar ele obedece. E por isso que, graças a Deus, nunca bateu o carro, nunca fez nada, certo? Né? O pai está te ajudando, tá? Acho que sim. Mas eu falo assim, queridos, aí vai de como eu coloco Deus na minha vida. Nesse banco do lado. Eu coloco Deus como um passageiro, onde o domínio está 100% nas minhas mãos, ou eu coloco Deus do meu lado como aquele que dirige a minha vida, como me instrui, quando me orienta, quando de repente Ele fala assim para mim, ó, tá vendo aquela situação ali, ó, não em frente, pegue a direita, desvia dela. Tá vendo aquela outra situação ali? Não, aquela situação, ó, pode partir para cima, em frente. Ó, tá vendo agora você freia. Ó, tá vendo agora? Acelera. Eu já fiz isso com meu filho. Vai, Fê, agora é hora de acelerar. Acelera. Enfia o pé no acelerador aí. E eu falo assim, o que Deus é na sua vida? Um simples passageiro? Ou aquele que conduz a tua vida? E lembrando, queridos, que de novo, o poder de decisão está em você. É você que decide. Aleluias. E queridos, uma coisa que eu falo é assim, ó, onde eu coloco Deus, e a segunda pergunta é o que Deus é nesta posição. E daí eu lembro de uma vez que eu desgovernei meu carro. Alguém já desgovernou o carro aqui? Já? Eu vi uma cabeça fazendo assim. Eu desgovernei o carro 2 vezes. O desgovernar o carro é o seguinte, é uma situação muito ruim. É uma situação onde você perde você perde o controle do teu carro. Você vira a direção de um lado, ele vai para o outro, você freia, ele desliza, é terrível. E as expectativas em cima dessa situação é sempre as piores.
Quando você está ali, rodando com o carro, você fala assim, vou bater, alguém vai bater em mim, vai ter um acidente. A primeira vez que aconteceu isso comigo, na verdade as 2 vezes que aconteceu isso comigo, foi por imprudência minha e por inexperiência. Foi por imprudência e por inexperiência porque eu não sabia que eu não poderia fazer aquela curva na velocidade que eu estava. Mas uma coisa eu afirmo para vocês, sem errar, se naquele momento tivesse uma pessoa do meu lado mais experiente me guiando, me orientando, eu garanto, eu não iria rodar com o carro. Eu não iria desgovernar. A primeira vez que eu desgovernei foi, graças a Deus, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu rodei com o carro parou, respirei, está tudo funcionando, não tem ninguém por perto. Fui lá, coloquei o carro no lugar e continuei a andar pelo caminho que eu estava. A segunda vez que eu desgovernei, eu estava numa rua, né, aqui no ABC, e essa rua estava em reforma. E não tinha luz, era noite, era mais de 11 horas da noite. E estava um breu terrível. E tinha uma curva no meio dela. E do lado havia uma favela. Ou seja, naquele lugar, não por conta da favela, né? Não vamos entrar com preconceito aqui. Mas aquele lugar todo ali era um lugar que eles tinham como um lugar perigoso. Onde havia muitos assaltos. Né? Onde havia, né? Então eu falei assim, quando você passar por aqui, passa rápido. Eu desgovernei justamente ali. Então, de novo, à noite, eu estava sozinho. Não tinha ninguém por perto. Estava num lugar perigoso. E quando o carro terminou de rodar, eu bati num canteiro assim, e ele voltou. Quando eu fui sair com ele estava com um barulho muito, muito forte na roda. Eu parei o carro e fui olhar a roda. Meu pneu tinha estourado, minha roda tinha amassado. Eu falei assim, meu pai do céu, o que eu vou fazer aqui? Tem que trocar esse pneu. E eu falei assim, o que é a primeira coisa que você faz como cristão numa situação dessa? Eu comecei a orar. Eu falei assim, Deus, me livra de todo mal. Eu estava literalmente com medo. Eu falei assim, Deus, me livre de todo mal. E quando eu fui ir para o carro para tirar para começar a trocar o pneu, de repente me aparecem 3 rapazes grandes, né? Eu falei rapazes para ser bonzinho com a palavra, para ser, né, simpático, mas na verdade 3 mano. Sabe do que eu estou falando? Bermudão, tal, né? Daquele que você olha e realmente você fica com medo. Eu olhei aquilo e falei assim, pronto, vou ser assaltado, vai acontecer alguma coisa comigo aqui. Eles chegaram para mim e falaram assim, e aí tio, a gente estava orando, o que aconteceu aí, meu? O que aconteceu, tal? Eu não tinha o que fazer, comecei a conversar com eles. Eu falei assim, aconteceu isso, eu rodei, virei o carro, tá aí, ó. Daí um deles olhou para mim e falou assim, cadê a chave do carro? Eu falei assim, tá aqui. Dá essa chave do carro aqui. Mas tudo assim, do jeito que eu estou falando. De novo eu falei assim, pronto. Perdi meu carro. Eles foram lá, pegaram a chave da minha mão. Foram atrás do bagageiro, abriram, pegaram o macaco, a chave. Pegaram o step. Levantaram o carro. E eu, de verdade, eu não estou inventando nem exagerando. Eu fiquei parado olhando tudo aquilo, não entendendo nada e com medo. O meu medo era o seguinte, eles vão terminar de fazer isso e vão embora com o meu carro. Eles trocaram o pneu do meu carro, pegaram um step, se sujaram todo, porque, detalhe, tinha chovido e eu desgovernei porque gerou uma lama nessa curva, e por isso que eu desgovernei. Eles se sujaram todos, guardou o step, fechou o carro, olhou para minha cara e falou assim, da próxima vez toma mais cuidado. E eu fiquei paralisado assim, eu falei assim, como? Não, só toma cuidado, porque você pode se dar mal. E entregou a chave nas minhas mãos. Eu fiquei, sem brincadeira, eu fiquei constrangido, porque eu sabia que eram meninos humildes, né? E eu falei assim, poxa, eu poderia ter um dinheirinho aqui na minha carteira. E eu sempre fui de não andar com dinheiro, né? Eu ando com cartão. Eu queria ter um dinheirinho para entregar na mão deles. Eu fiquei tão constrangido, eu falei para eles, falei assim, vocês me perdoam? Eu queria entregar algo para vocês, para retribuir isso que vocês fizeram. Ele falou assim, fique em paz, vai embora. Só toma cuidado. Por que eu estou falando isso? Eu orei, não orei? Deus respondeu? Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, que o carro é a tua vida. Você tem um controle sobre ela, você tem um controle sobre a tua vida.
E às vezes, muitas vezes, a gente deixa de trazer Deus e colocar do nosso lado, aquele que nos orienta, aquele que nos dirige. E muitas vezes a gente deixa, eu falo isso porque eu já fiz isso, deixei Deus de lado em muitas situações da minha vida. Só que qual que é o problema disso tudo? Eu posso desgovernar, eu posso mudar de rumo, eu posso trazer prejuízos para a minha vida. Só que, queridos, Deus é tão misericordioso que quando eu clamo a Ele, Ele vem me socorrer e Ele corrige essa situação. E volta novamente o cuidado de Deus sobre nós. Porque isso faz parte da misericórdia dEle. Eu falo isso, queridos, por exemplo, os discípulos de Jesus Cristo. Assim que Jesus Cristo foi crucificado, alguns deles desgovernaram. A gente lembra, por exemplo, de Judas, que tinha a todo momento lá a direção de Jesus sobre a vida dele, né? Que eu falo assim, Judas dirigindo aqui, Jesus do lado, sempre orientando ele. Só que num determinado momento ele decidiu tirar Jesus do lado dele. E ele tomou as decisões conforme ele achava que tinha que ser tomada. E a gente conhece a história, ele trocou, né? Ele trocou a fidelidade que ele tinha por Jesus por 30 moedas de prata. Desgovernou. Isso para ele foi muito ruim, só que detalhe, ele não se arrependeu. E o resultado disso foi muito terrível, né? A gente sabe que ele se matou, né? Só que também tiveram outros discípulos, que por exemplo a gente pode falar, né, de Pedro, quando Pedro negou a Jesus, né, ali na crucificação. Ele também desgovernou o carro ali, queridos. Traiu Jesus em palavras. Só que detalhes, logo em seguida ele foi lá e se arrependeu, chorou amargamente. A Bíblia fala isso também. Quando a gente se arrepende, a gente chama novamente a presença de Deus para as nossas vidas. A Bíblia também fala lá em João 21, que alguns discípulos, talvez perdidos nas ideias deles, eles voltaram à vida dele antiga e voltaram a pescar. E Jesus desgovernaram o carro de novo, porque não é essa orientação que Jesus tinha para eles. Só que pela misericórdia de Jesus, Jesus se apresenta a eles e começa a ministrar a vida deles. E um desses, novamente, era Pedro. E Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, e aí, é isso que eu tenho para você? Pedro, eu tenho pressa. Pedro, mesmo que tudo isso que aconteceu comigo, que talvez isso tenha trazido medo ao teu coração, do que vai acontecer no futuro, eu tenho coisas maiores para você. Existem igrejas a serem abertas, existem pessoas. Tanto é que o recado de Jesus para ele foi assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho pressa, Pedro, tem muitas pessoas esperando pela tua palavra. Pedro, eu tenho pressa. Pedro, confia e acelera. Num outro momento, Jesus se depara com alguns discípulos dele trancados dentro de um lugar. Isso está lá em Lucas, e a Bíblia fala assim, muito claro, fala assim, eles estavam lá atemorizados, aflitos, com medo. Novamente assim, eles deixam Jesus de lado e começam a tomar decisões conforme eles achavam que deveriam ser tomadas. E talvez as decisões deles seriam a seguinte: vamos nos trancar em algum lugar, porque sei lá, se isso aconteceu com Jesus, né, mataram Jesus, provavelmente nós seremos os próximos. Só que Jesus de novo se apresenta a eles e fala assim: ei, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui? A Bíblia traz essa palavra, atemorizados. Por que vocês estão aqui atemorizados? Por que vocês estão aqui perturbados? E Jesus dá novamente um recado para eles. E o recado para eles é o seguinte: como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Novamente ele fala assim: olha, discípulos, eu já fiz o que tinha que ser feito, agora é com vocês. Lembra daquele equilíbrio que eu falei, que hora que Deus entra na história, que hora que sou eu? Agora Jesus estava falando para eles assim, ó, discípulos, agora é com vocês. Até então, agora fui eu que fiz, agora é com vocês. São vocês que vão curar, são vocês que vão ministrar, são vocês que vão salvar. E da mesma forma que Deus me enviou a esse mundo, eu envio a vocês. Só que antes de tudo essa ministração, a primeira palavra que Jesus trouxe para aqueles discípulos que estavam atemorizados e perturbados, inclusive eles estavam tão fora do raciocínio deles, que Jesus aparece no meio deles, e a Bíblia também é clara de falar que eles pensaram que era um espírito, um fantasma.
de tão perturbado que eles estavam. Mas a primeira palavra que sai da boca de Jesus sobre eles, ele não falou assim, eu sou Jesus, eu não, né? Ele fala assim, ó, paz seja convosco. Paz seja convosco. E eu falo assim, queridos, é isso que Deus tem para as nossas vidas e ministra sobre nós. E eu falo assim, é isso que Deus tem para este ano de 2023. A paz onde eu posso, de novo, eu vou repetir algo que eu falei, eu posso estar no meio do caos, mas eu tenho um equilíbrio suficiente de entender o agir de Deus e a sensibilidade maior de obedecer o direcionamento dele. Dele sempre, mesmo que eu esteja na direção da minha vida, as decisões sejam minhas, mas que eu sempre tenha ele do meu lado, dirigindo, me guiando e principalmente eu obedecendo. Eu falo assim, queridos, a paz nos traz descanso. Não é à toa que Deus instituiu aí algo que se chama noite. E normalmente a noite é algo para nós dormirmos, descansarmos. Senão já foi provado que a gente não suporta. Se a gente não dorme, se a gente não repousa, a gente não suporta. A gente pode chegar à morte por causa disso. Só que uma coisa que eu falo assim, quando eu falo de descansar, eu sou formado de corpo, alma e espírito. E eu falo assim, olha, se eu quiser trazer descanso para o meu corpo, a orientação que eu te dou é o seguinte, procure um bom colchão, procure um bom travesseiro, tenha um cobertor bem quentinho, bem fofinho, que teu corpo vai descansar. Mas você quer descansar a tua alma e o teu espírito? Não vai ser no colchão, mas vai ser, sabe onde? No chão. E eu vou falar algo agora, e é isso que eu coloco sobre vocês e também para a minha vida para esse ano de 2023. Vamos começar do jeito certo. E o jeito certo é o seguinte, joelhos no chão. Eu falo isso, queridos, talvez é uma expressão que a gente sempre ouviu, né? Joelhos no chão. E muitas vezes a gente relaciona isso somente à oração. Mas joelhos no chão, queridos, é algo tão profundo que a gente vê na nossa vida. E eu falo assim, só para vocês entenderem. Quando vocês estão assistindo um programa policial na televisão, tal, sabe aquelas perseguições policiais? Quando a polícia chega perto do bandido, né, quando ele está próximo a tomar o controle da situação, né, o que ele fala para o bandido? Ele grita assim, ó, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Vocês já viram isso, né? E por que a policial faz isso? Porque quando ele coloca alguém no chão, a pessoa ela perde o total domínio da situação. Aquela pessoa não tem mais poder de reação. E naquele momento é instituído que alguém é superior ao outro alguém naquela situação. E naquela situação, aquele que está em pé, que é o policial, ele está de uma forma muito clara falando o seguinte, ei, bandido, eu sou superior a você. Eu estou agora no controle da tua vida. Você está agora debaixo das minhas orientações. O que eu mandar você fazer, você tem que fazer. Eu sou do tempo, queridos, que havia aqueles cultos chamados cultos de libertação. Quem é da mais antigas aí sabe do que eu estou falando. Era um culto só de libertação. No começo assustava. Depois você olhava lá e falava assim, glória a Deus. E eram pessoas possuídas realmente por demônios. E no momento de oração as pessoas se manifestavam. E aquele que estava ministrando, ele começava a dar ordens aos espíritos imundos. E uma das coisas que eu lembro que eles falavam é o seguinte, se ajoelhe aqui agora. Sabe mostrando o que para eles, para aqueles demônios? Falando assim, demônios, tem alguém mais forte do que vocês. Tem alguém que tem um controle maior do que vocês têm. Tem alguém que sobressai sobre vocês. Esse alguém é Deus. Esse alguém é Jesus Cristo. Eu falo assim, olha, quando agora não é... Lembra do livre-arbítrio que eu falei lá né, um tempo atrás? Que Deus me dá essa liberdade. Deus não vai fazer como um policial. Ajoelhe aí agora. Deus não vai fazer como um ministrador, quando ele quer dominar aquele demônio e manda, ajoelhe aí agora. Deus não vai fazer isso. Isso tem que partir, ó, de mim. E quando eu me ajoelho, eu me prostro a Ele, a gente não está falando somente de oração. Nesse momento eu estou demonstrando a Ele
que eu falo assim: Deus, eu reconheço que o Senhor é infinitamente maior do que eu. Eu reconheço que o Senhor realmente, apesar de eu ter a liberdade sobre a minha vida, mas eu reconheço que o Senhor tem o controle da minha vida. Eu reconheço que o Senhor pode muito mais do que daquilo que eu posso. Joelhos no chão, reconheça Deus sobre a tua vida. E agora eu não estou falando assim de aceitar Jesus. Eu estou falando o seguinte: a mensagem de hoje é muito clara. Confie e acelere, porque Deus tem muitas conquistas muito grandes para vocês, e Ele tem pressa para isso. Só que, queridos, antes de acelerar a tua vida, dá uma olhadinha para o lado, vê se você lembrou de colocar Ele ali do teu lado, aquele que te orienta, aquele que te dirige. E, queridos, hoje nós estamos num culto de primícias, e eu queria abrir as nossas Bíblias lá no livro de Ezequiel. É só um versículo, se você quiser você pode me ouvir. Ezequiel 44, versículo 30. Ezequiel 44, versículo 30, que diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos. Tem outras traduções que diz assim, as primícias dos primeiros frutos, tá bom? É a mesma coisa. Então eu vou voltar para a minha. O melhor dos primeiros frutos, de toda espécie, de toda oferta, serão dos sacerdotes, e também as primeiras das vossas massas dareis aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Então eu falo assim, é uma promessa de Deus, mas é uma promessa condicional, uma promessa onde ela é colocada sobre a minha vida em cima de uma obediência. E a obediência justamente é isso. Olha, entreguem as suas primícias. Daí eu falo assim, mas o que tudo isso tem a ver com isso que a gente está ministrando, com o carro, com a direção da minha vida, que tudo isso tem a ver? Novamente eu falo, queridos, o ato de primiciar é um ato de reconhecimento. O ato de primiciar é quando eu olho para Deus e falo assim, Deus, primeiro eu agradeço por todos os recursos que o Senhor tem trazido, por toda a provisão que o Senhor tem trazido sobre a minha vida, só que eu também reconheço que isso vem de Ti. Eu reconheço que o Senhor é poderoso para até, inclusive, não deixar que eu viva em cima desse meu limite. Porque vocês concordam comigo que a área financeira, e agora eu não estou falando de espiritual, estou falando de natural, a área financeira nos limita. Se eu ganho 1.000, isso é o meu limite. Eu não posso extrapolar isso, porque eu vou me dar mal, então eu tenho que viver em cima disso. Mas quando eu primicio e reconheço a Deus, agora eu estou falando de experiência própria. Ele te leva num nível maior, que você sai desse limite que o próprio mundo traz para você, esse limite financeiro. Ele te faz viver conquistas ainda maiores daquilo que você não teria capacidade de viver. Eu creio que vocês têm testemunhos em áreas nessa situação que eu estou falando. Então, queridos, eu falo assim, olha, confie e acelere. E eu vou falar mais uma coisa: o meu ato de primiciar ajuda a acelerar esse processo. Ele ajuda. O meu ato de primiciar, ele faz com que meus frutos, que eu ainda vou colher, sejam cultos abençoados e não haja perdas. Então eu vou repetir, o meu ato de primiciar me ajuda nesse processo de acelerar e de conquistar aquilo que Deus tem para mim. Mas agora só, eu volto para o joelho no chão. Quando a gente fala de primícias, queridos, a gente fala de colocar Deus em primeiro lugar. E quando a gente fala de colocar Deus em primeiro lugar, eu também lembro no versículo também bastante conhecido, que está lá em Lucas capítulo 12, é bem conhecido, Lucas capítulo 12, versículo 31, que diz assim: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Tem outra versão que diz assim, buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu estou correndo pelas minhas próprias decisões, sem ter Deus do meu lado, eu estou correndo atrás das demais coisas. Quando eu priorizo a Deus e coloco Ele do meu lado, e Ele guiando a minha vida,
A todo momento, e não é só guiando, é obedecendo. Porque quando eu dei o exemplo do meu filho, uma das coisas que eu falei assim, o meu filho, graças a Deus, ele é obediente. Porque ele tendo controle, eu poderia falar assim, Felipe, vira para a esquerda. Ele poderia falar para mim assim, não, eu vou virar para a direita. E ele tinha esse controle, porque o controle estava nas mãos dele. Então, queridos, quando eu falo assim, olha, quando eu coloco Deus do meu lado, eu estou buscando o reino de Deus. E quando eu busco o reino de Deus, eu não me preocupo com as demais coisas. Então eu falo assim, ó, as primícias, ela tem algo de muito especial nas nossas vidas. E se a gente conseguisse compreender isso, a gente não falharia nas primícias. Então, queridos, nós estamos hoje num culto de primícias. E daqui a alguns minutinhos a gente já vai estar entregando as nossas primícias. Mas mais do que entregar algo natural, que agora eu estou falando dos nossos recursos, e eu falo assim, né? Existe um paralelismo, né, em cima disso, porque nós não somos agricultores, nós não somos pessoas que mexem com rebanho, com animais, da mesma forma que aquele povo fazia antigamente. Então aquele povo, eles entregavam a primeira cria que o animal desse, eles entregavam para Deus. Os primeiros frutos, eles entregavam para Deus. E como simbolismo, a gente entrega o nosso primeiro dia de trabalho, que são os nossos frutos para Ele, para Deus. Esse é o nosso simbolismo, né? O nosso salário dividido em 30. E eu falo assim, olha, desde quando eu comecei a obedecer essa orientação, e eu consegui compreender isso, eu digo assim, Deus me abençoou demais. Deus me abençoou demais, o cuidado dele constante sobre a minha vida. Mas eu volto a falar assim, ó, precisa haver o reconhecimento. E o reconhecimento, né, o reconhecimento da honra, e vem através das primícias. Então, queridos, tudo isso eu falei para trazer duas palavrinhas, que eu vou repetir elas. Você quer ter um 2023 abençoado? Você quer chegar de uma forma rápida naquilo que Deus tem para você, nas conquistas que Ele tem para você? Confie e acelere. Mas como? Como? Joelho no chão e sabendo reconhecer a Deus a todo momento. E isso é a realidade das primícias. Amém?